Olá, adolescentes vencedores, a paz do Senhor. Estamos aqui para estudar a lição de número 7, que tem por título Na separação entre os pais, como agir? Hoje nós vamos aprender sobre a vontade de Deus, que é o casamento seja insolúvel, e nós vamos mostrar a realidade da separação e como agir na situação de separação dos pais. Fique conosco e vamos aprender juntos. Nosso texto bíblico de hoje está lá em Mateus capítulo 19, versículos de 1 a 12. E o nosso destaque: assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Mateus capítulo 19, versículo 6. Nesses versículos nós vemos o plano de Deus para a família, de unir duas pessoas para formar essa célula máter. E nós vemos também que nessa passagem Jesus ele estava ratificando sobre o casamento. E não era o ideal de Deus ter o divórcio. Como nós vemos lá em Mateus capítulo 24, de 1 a 9, que ele fez essa lei específica se ocorresse por causa da dureza do coração das pessoas. Então fica aqui claro que o plano de Deus sempre foi a família e nunca a separação dessa célula. Antes de adentrarmos a nossa lição, vamos analisar um pouco aqui os dados do IBGE de 2017 sobre divórcios. Nós vemos aqui dois números que chamam bastante atenção, como esse aqui de 46,1% de pessoas que se separam com filhos menores de idade, ou seja, de crianças, adolescentes, e também esse aqui também que abarca também essa faixa etária. Nós vemos esse número crescendo cada vez mais, se torna uma realidade na nossa sociedade. E apesar do divórcio não ser a vontade de Deus, não ser o plano de Deus para a família. Talvez você esteja passando por isso, ou você já passou, ou você conhece alguma família de amigos, de colega da escola que estão passando por isso. Como você pode ajudar, como passar por essa fase, é o que nós vamos aprender. Nós como cristãos, qual deve ser o nosso comportamento diante dessa realidade. Fique aí para você aprender e passar também para as outras pessoas, ajudar outras pessoas que estão passando por esse grande problema familiar. Introdução estudando a Bíblia. O tema desta lição é muito delicado para abordar, pois vivemos em uma sociedade que tem alterado o conceito de família, ao mesmo tempo em que vemos outras organizações familiares surgindo. Hoje vamos estudar sobre a separação entre os pais e como deve agir nesta situação tão delicada, sendo uma referência do amor de Deus na sua família. Ponto 1. Entendendo a vontade de Deus para a família. Como nós vimos nas lições anteriores, o chamado do homem a se unir a uma mulher e formar com ela uma única pessoa é o ponto de partida para a formação da família. Essa é a vontade de Deus. E Jesus também ratificou, como nós vimos lá no nosso destaque de hoje, quando ele disse assim: assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. A vontade de Deus para um casal é que não haja a separação. E mais, como pode uma pessoa ser dividida em duas sem perder a vida? Essa expressão bíblica sobre a unidade familiar implica diversos problemas em uma possível separação, que uma possível separação causa na família. A mais terrível é o rompimento da unidade familiar, que é o lugar para habitar o amor de Deus derramado sobre nós. A vontade de Deus é que essa união seja indissolúvel e que ela cumpra seu papel diante do mundo e derrame as bênçãos de Deus para os membros dessa família. Ponto 2. Compreendendo a realidade da separação. Os filhos que não possuem culpa nessa situação são os que mais sofrem. Então, você como filho ou você conhece alguém, sempre diga que os filhos, você como filho não tem culpa nessa separação. Infelizmente, são os que mais sofrem nesse momento. Então, que você possa buscar sempre forças em Deus. Até porque nós sabemos que, como o pecado entrou no mundo, todos os outros males vieram e eles principalmente afetaram a família. Os
casos de separação têm aumentado em nossa sociedade e o conceito de família está começando a ser deixado de lado. Então, esses são alguns pontos que vêm aumentando cada vez mais na nossa sociedade, como já vimos lá naquele gráfico. E o conceito de família está sendo deixado de lado, está sendo taxado como uma coisa antiquada aos nossos dias. São diversos tipos de problemas familiares, como, por exemplo, o crescimento do egoísmo e o reflexo do imediatismo. Então, tudo começa aí, como Jesus falou, é tudo por causa da dureza do coração de vocês. Mas, olha só o que Jesus nos falou. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, se você está passando por essa situação, tenha fé que tudo vai se resolver e Deus sempre estará com você. Ponto 3. Separação. E agora? Você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo da situação da separação e, com a ajuda de Deus, retomar a comunhão na sua família. Como? Ore ao Senhor, peça direção e sabedoria, pois cada palavra falada pode gerar vida, mas tenha cuidado, que essas palavras também podem gerar morte. Se você falar com a cabeça quente ou num momento estressante, use as palavras com cuidado e na hora certa. Saiba que há momentos em que o silêncio é a melhor opção. E lembre-se sempre, você deve honrar e obedecer aos seus pais, não importando a situação. Uma conversa franca com os dois pode ajudar efetivamente a esclarecer o caso. Também você pode procurar uma pessoa de confiança, como o pastor da igreja, um amigo da família, pois assim a mão de Deus pode estar agindo para restaurar a família. Pois Deus nos colocou lado a lado para ajudarmos uns aos outros. A nossa comunidade cristã tem como objetivo ajudar para seguirmos juntos fielmente no caminho do Senhor. Entretanto, nem sempre a reconciliação é possível, mas nem por isso seu pai deixou de ser o seu pai, e a sua mãe deixará de ser sua mãe. Cabe a você respeitá-los em suas escolhas, obedecê-los e honrá-los. Sempre liberar o perdão. Sobre o resto, entregue tudo nas mãos de Deus, pois o melhor Ele fará por você. E chegamos à nossa conclusão de hoje. No processo de separação, o melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir e a perdoar, orando e buscando ser reflexo do amor de Deus. Seja você um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia em sua família. Ao falar com seus pais, lembre-se, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Espero ter ajudado você a esclarecer todas as dúvidas da nossa lição. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato lá nos comentários, deixando a sua dúvida, e que Deus continue abençoando você e toda a sua família, e que assim possamos ajudar mais e mais adolescentes a passar por esse momento difícil, mas com fé, confiando em Deus. Uma família feliz é um refúgio que prevalece de pé, mesmo quando as maiores tempestades passam pelas nossas vidas. Fique com Deus e até a próxima aula.